Pessoal entrando aqui, bom, boa tarde a todos, a todas, todes, bem-vindos. Quem quiser puder mandar o aviãozinho aí, convidar o amigo para poder assistir essa live, a quem se interessar por essa conversa. Hoje estamos chegando ao segundo bate-papo, que faz parte do mês da diversidade da MCI. Teremos um encontro hoje e nas próximas duas sextas-feiras. Para falarmos da diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Escolhemos dois grupos que são minorizados, né, para a gente aprofundar o tema, que são as pessoas com necessidades específicas e pessoas negras, que embora sejam a maioria da nossa população, ainda são minoria nos eventos. O mês da diversidade surgiu como uma ação interna da MCI, dentro da MCI, para que a gente pudesse olhar para esse tema com mais profundidade, tanto dentro do nosso time, como nos serviços que nós fazemos, nós prestamos para os nossos clientes. E por uma provocação pertinente do nosso convidado, a gente entendeu que essa era uma conversa bem importante, né, para chegar no maior número de pessoas possível. Então a gente decidiu fazer essa conversa aberta. Então quem puder convidar aí amigos para poder assistir essa live é bem importante aqui na nossa área e qualquer outra área, né? Da última semana que tivemos uma live, também o Valdir trouxe um número pra gente que surpreendem. Então, no Brasil, tem estudos que apontam que cerca de 46 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, né? Se a gente contar, é 1 em cada 4 pessoas, mas essas pessoas muitas vezes são invisibilizadas, né? Deve ser por isso que esse número acaba surpreendendo tanto a gente. Hoje temos um convidado que é uma autoridade nesse assunto, é o Ricardo Shimosakai. Ele é um profissional especialista em acessibilidade, inclusão e turismo. Ele é bacharel em turismo pela Universidade Anhembi Morumbi. Ele trabalha desde 2004 na área. E ele é membro do Instituto Ibero-Americano de Turismo Acessível, né, de organizações internacionais de turismo acessível e outros. Ele também é consultor, palestrante internacional, docente em cursos de pós-graduação e MBA, e ele criou o turismo adaptado e organizou didaticamente aí o conceito de acessibilidade funcional, onde ele ensina nos seus cursos e treinamentos. Vou chamá-lo aqui. Ricardo, tá por aí? Alô, Olá, Ricardo. Uma honra para olá, tudo iniciar. bem? Tudo bem? É uma honra para iniciar e receber aqui você para compartilhar a sua experiência com acessibilidade funcional. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer estar passando, né, cada vez mais, né, o conhecimento e fazer esclarecimentos, né, para um tema tão importante nos dias de hoje. Exatamente, exatamente. Então, nós temos aqui algumas perguntas que eu vou fazer para o Ricardo para que ele possa trazer todo esse conhecimento para nós. Iniciando aqui com uma pergunta importante, né? Ricardo, tem alguns estigmas que quando falamos de pessoa com deficiência, né? Mas a verdade é que é um grupo bem diverso. Então, a gente pode falar que as necessidades específicas também são diversas. Nesse contexto, qual é a importância da acessibilidade funcional? As pessoas com deficiência, na verdade, assim, a coisa vai além de pessoas com deficiência, porque se você pensar também um grande grupo que precisa da acessibilidade, que são idosos também, idosos, é o grupo que a gente chama de mobilidade reduzida, né? É, Tem idosos, obesos, grávidas, e tem outros que não exatamente é, são uma deficiência, quer dizer, até é uma deficiência, mas às vezes é uma doença, né? Questões por exemplo, uma vez eu fui procurado por um grupo de pessoas que fazem hemodiálise e elas queriam viajar.
né? Falar como é que a gente vai viajar no hotel, a Sim. gente não pode ficar sem esse processo, né? A gente tem que fazer o procedimento e ficar 15 dias fora de casa. Como que é o negócio, né? Então tem, eu falo para tirar o estigma aí da acessibilidade como ser uma coisa para a pessoa com deficiência. Acessibilidade são facilidades e que caibam a quem precisar. E há muitos tipos de necessidades, né? É, desde, às vezes, questões alimentares também, às vezes só uma preservação de saúde, mas às vezes é uma necessidade, é um celíaco, ele não pode comer farinha, ele não pode... Então tem... ah, por isso que as necessidades são muito diversas, assim. A Sim. gente precisa conhecer elas para estar preparado, né? Preparado, ou às vezes, como são muito diversas, às vezes são coisas muito específicas, assim, né? Por exemplo, um cadeirante, né? Dependendo, mesmo que seja uma pessoa igual a mim, vamos dizer. No meu caso, eu tenho uma lesão medular decorrente de um tiro, né? Uma arma de fogo. A lesão é nível T7. Se você pegar uma pessoa exatamente igual a mim, mas que tem hábitos diferentes, ele vai ter necessidades diferentes, né? E às vezes também o que causa esse fato, né, levar um tiro na medula, negócio pode ter consequências diferentes. Então, não tem uma regra. O negócio é estar preparado para saber as necessidades e conseguir atendê-las de alguma forma, né? Certo, perfeito. Super entendido. É muito boa essa explicação, né? Essa visão por sua parte de tudo isso para explicar, para que a gente possa entender mesmo, né? Não é nosso lugar de fala. Falando um pouco da empresa, da MCI, nós somos uma empresa que faz mais de 4.000 eventos por ano. E não é raro a gente encontrar alguns desafios para fazer que os nossos eventos sejam totalmente acessíveis, né? Como tem sido a sua experiência nos eventos, né? Você tem alguma história que pode compartilhar com a gente? Recomendação, se você tiver alguma recomendação que você pode fazer, né? Para que os eventos sejam pensados como acessíveis desde do começo ali, da concepção, do início do evento, né? Se tiver qualquer coisa pode compartilhar com a gente, assim, algum exemplo também. A minha recomendação é que a pessoa ou as empresas ou elas vão aprender o que é acessibilidade, o que é inclusão, para saber aplicar isso nos seus eventos, ou se não, contratar uma pessoa, um profissional. Sim. Porque às vezes eu vejo muito, não só em eventos, em qualquer tipo de lugar, que as pessoas fazem isso de uma forma muito amadora, assim. Sei lá, vão buscar informações na internet, vão buscar dicas. Dicas, quem sabe você vai fazer dá um jeitinho, né? E o jeitinho não é a solução. Então, que isso pode causar grandes transtornos, grandes problemas, como já ocorreram, né? Mesmo em eventos. Então, é ter um pouco mais de profissionalismo, assim, ou se capacitar, ou buscar um profissional. Eventos, principalmente eventos internacionais, né? Eu falo, ele já vem com essa exigência, vamos dizer assim, Certo. mesmo que às vezes não são aplicadas tão bem assim, mas como a gente teve eventos esportivos, por exemplo, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, Paralimpíadas, tudo isso já vem ali, negócio, para você aceitar, sediar um evento como esse, você vai ter que fazer acessibilidade. Não é uma escolha como a gente às vezes faz aqui no Brasil e tenta maquiar de alguma forma, né? Você vai ter que fazer. Só que
o pessoal precisa, a gente precisa um pouco mais de infraestrutura, né, de profissionais. Ainda está faltando profissionais, por exemplo, a Libras, a Língua Brasileira de Sinais, tem uma grande dificuldade de encontrar bons profissionais. Isso daí tem muita demanda e pouco profissional. Sim. É, agora o pessoal tem estudado um pouco mais, mas eu vejo muito pouca aplicação disso, né? Às Uhum. vezes, quando eu vou dar uma palestra, um evento, eles até colocam na minha palestra. Sim. Mas e as outras? Né? Será que o surdo não tem interesse em conhecer as outras palestras? Né? Saber das outras palestras? Então, é, ainda está a concepção dessas coisas ainda precisa ajeitar melhor. Tem coisas muito simples, o que me deixa indignado às vezes, por exemplo, tocando nessa questão do surdo, por exemplo, a questão dos filmes Uhum. no cinema, por exemplo, que o surdo os surdos às vezes eles aprendem a ler, eles são alfabetizados na língua portuguesa, então eles conseguem ler. Eles não conseguem ouvir, mas se você tiver uma legenda no filme, o Uhum. surdo consegue assistir o filme no Sim. cinema. Só que filme nacional não tem legenda, É. certo? E eles estão batalhando por isso há muitos anos. Sei lá quantos anos, 20 anos. E eles até agora não conseguem. É uma batalha com o Cine. Isso não é caro e não é difícil, Sim. né? Uhum. E não vai atrapalhar. A gente já está acostumado com legenda. Por que não coloca legenda no filme nacional? Sei. Não sei te responder, É. né? Por ser uma coisa tão simples e barata e não é colocada, isso é o que me causa indignação em casos como Sim. esse. Certo, com certeza. É, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Como eu falei, a gente não tem o lugar de fala e também não se aprofunda. Jamais passou pela minha cabeça, e acredito que de muita gente, que o cinema nacional precisa ter a legenda para ser acessível, né? E Sim. pegando um pouco o gancho dessa questão de Libras que você falou, nos últimos anos a tradução de Libras nos eventos ganhou muito espaço, né? Mas como você entende que seja necessário fazer para que outras formas de acessibilidade também ganhem esse espaço nos eventos, né, no virtual e no presencial? Eu que eu coloco bastante dos colegas, né, das próprias pessoas com deficiência, é, solicitarem, né, exigirem a acessibilidade. Porque às vezes eu vejo uma pessoa indo em algum lugar, em algum evento ou coisa parecida, e o local não está acessível para ele, ou está parcialmente acessível. Só que ele não se manifesta, né? Ele passa a dificuldade, coisa e se chateia e vai embora triste. E guarda a tristeza para ele, vamos dizer assim. A Sim. dificuldade fica só para ele. Fala, não, você tem que falar ali pro evento. Uhum. Chama um gerente, algum coordenador ali, porque às vezes falar para um simples funcionário, às vezes não, o negócio morre ali, vamos dizer assim. Então, fala, quero falar com o gerente. E fale educadamente ali, que eu até mudei o meu jeito de pensar. Eu não penso mais que eu estou reclamando. Eu estou educando, eu estou orientando. Fala, olha, aquele lugar ali não está legal. Está faltando isso, aquilo. Né? E você tem que colocar. Então, muitas vezes que eu faço isso, as pessoas me agradecem, falam, nossa, eu não tinha percebido, né? Eu vou colocar. Eu só não coloquei porque eu não sabia. Mas agora que eu sei, eu vou colocar. Então, mês passado eu fui fazer uma consultoria lá para os trens de Curitiba, porque uma pessoa, um cadeirante foi ali, ele foi fazer o passeio, encontrou dificuldades e reportou isso para a empresa. A Uhum. empresa entrou em contato comigo, né? Então, se ele não tivesse falado, ia continuar Maria. na mesma. Então, as pessoas com deficiência,
Porque acho que é aí onde a gente tem mais poder de fazer as mudanças, né? Porque as leis, nossas leis são ótimas, só não são aplicadas, existem há muito tempo, né? Então, às vezes o pessoal reclama de fiscalização do governo, uma coisa parecida. O governo não tem condições de fiscalizar, ficar fiscalizando tudo, nem de pessoal, nem de nada. Então, os fiscais somos nós, assim. Somos nós temos que falar ali o que precisa. E o pessoal percebendo isso, é claro, alguns acho que não vão fazer nada, mas outros vão fazer. E cada vez tendo mais acessibilidade, a gente vai estar participando mais da sociedade e a corrente, a roda vai girando, né? Mais pessoas aí se vê mais a necessidade e mais coisas vão ser feitas. Sim, com certeza. É bem importante esse relato seu das pessoas falarem e também da gente que produz os eventos ter um pouco dessa visão, né? De entender um pouco e poder ver se o lugar é acessível, se está atendendo, porque a gente sabe que muitas vezes não são muito público que tem essas necessidades, mas pode ser que alguém tenha. Então, essa colocação foi muito importante aqui, acho que para a gente da área de eventos. Agora, falando um pouco dos termos, né? O termo diversidade, equidade, inclusão tem mais uma palavrinha agora junto, que é o pertencimento. Eu queria que você compartilhasse aqui com a gente momentos que você realmente se sentiu parte de um evento, entendendo que ali era um espaço acolhedor para você, que tinha aí toda essa questão da acessibilidade, que não teve nenhum problema. Então, compartilha com a gente uma experiência boa aí que você teve. Acho que também um lugar perfeito não existe, né? Mas um dos melhores lugares assim que eu fui, infelizmente não foi aqui, né? No Brasil, lá fora, mas sabe de um exemplo, né? Eu fui ali para um evento de turismo, né? Lá na Alemanha. E eles é um evento fechado para os profissionais do turismo. E antes do evento, eles fazem um passeio, né? Que chamam de fan tour, e por uns 3 dias. Eles têm uns sete fan tours. E um deles é um fan tour acessível. Então, eu fui ali com mais quatro. Na verdade, já fui para esse evento em umas três vezes. E cada ano acontece numa cidade. E daí, mas a gente vai por exemplo, uns cinco cadeirantes e mais acompanhantes, todos fazendo passeios, o transporte através de ônibus turísticos acessíveis, que dá para caber esses 5 cadeirantes. Na verdade, aqueles ônibus dão para caber até uns 13 cadeirantes ali, porque ele tem as poltronas, elas são removíveis ali. Você retira ele de acordo com a necessidade. Se não tiver nenhum cadeirante, você deixa todo só com poltronas. Senão você retira e vai abrindo espaço. Então a gente conseguia ir para todo lugar, a gente dormia no mesmo hotel, que às vezes os hotéis não têm quartos suficientes. Né? Teve até um deles, era um tetraplégico, e ele levava um guincho de transferência para tirar ele da cadeira e colocar na cama, e mais uma cadeira de banho. No voo, danificaram esse guincho de transferência. Ele estava muito preocupado ali, porque o cuidador ali ia ter dificuldade. Quando a gente chegou no hotel, não é que tinha um guincho de transferência no hotel? Olha, meu Deus, se a gente está lutando por uma porta que a gente consiga passar aqui no Brasil, lá, além disso, tem um guincho de transferência, e a gente ficou em 2 hotéis, os 2 tinham. Então, a estrutura do Ministério do Turismo alemão, eles valorizam muito, né? Não é, o turismo acessível não é colocado para meio que
cumprir uma obrigação social ou chamar atenção. É, é, uma oportunidade de negócio. Eles faturam muito Sim, com turismo acessível, né? E faz parte de toda a organização deles ali. Então, a gente precisava disso aqui no Brasil, né? uhum, De ver a pessoa com deficiência como um consumidor, assim. Porque pelo consumidor as empresas fazem. E a coisa ainda não... como um exemplo, eu digo o mercado automobilístico. Esse mercado, ele descobriu, aqui no Brasil, a pessoa com deficiência como um consumidor. sim, Então, eles adaptaram todas as concessionárias, criaram programas para questões de isenção e vendem muitos carros para a pessoa com deficiência. E com isso eles anunciam em revistas, fazem um monte de ações e tem retorno, porque eles fazem a coisa de um jeito certo. O ruim é quem, ah, ah, às vezes, não exatamente está fazendo umas ações de um jeito certo. Outro exemplo é a live anterior que vocês fizeram com o Parque dos Sonhos. O Parque dos Sonhos, eles têm uma média de ocupação acima da média nacional, uhum, certo? Que é o que a hotelaria busca. Então, o Zé Fernandes, ele fala declaradamente, porque pergunta muito sobre, para ele, qual o segredo do seu sucesso? Ele fala que é trabalhar com acessibilidade. sim, E daí, só que o mais curioso é que, se ele já disse o segredo do sucesso, por que o resto da hotelaria não faz isso para ter sucesso, sim, tanto quanto ele, que ganha prêmios aos montes e fatura muito dinheiro? A sim. hotelaria não faz. Uhum. Então, não sei. É um caminho muito longo a ser, né, seguido. Acredito que teria que ter uma união aí de todos os segmentos para poder começar a trazer esses exemplos aí de acessibilidade que temos fora. Um país como o Brasil, acho que poderia avançar bem mais nisso, né? Agora, uma questão assim, de que maneira as pessoas que não têm deficiência, né, podem ser aliadas para agir em prol da equidade, né, inclusão e o pertencimento das pessoas deficientes com necessidades especiais? Para aprender, acho que uma das melhores coisas assim, é a convivência, né? Uhum, Se abrir espaço, por exemplo, eu me formei, né, em turismo, ali na faculdade, as pessoas, meus colegas, eles foram se acostumando, né, me conhecendo aos poucos, tanto que achei curioso, ali quando a professora, por exemplo, pedia um projeto de um hotel, sai para os grupos, todos os grupos faziam hotéis com acessibilidade, que eles acabavam compreendendo a necessidade sem pedir, eles faziam espontaneamente. Então, em lugares onde você tem, se você passa a conviver, né, com a pessoa com deficiência, você vai aprendendo, né, as questões, o jeito dela, e que isso às vezes não é muito difícil. É difícil porque as pessoas não conhecem. A uhum, partir do momento que você conhece, você sabe as limitações, o que precisa, a coisa vai ficando mais natural, né? exato. Teve um projeto aí no Museu do Futebol que chamava Deficiente Residente. Então eles pegavam uma pessoa com deficiência para trabalhar ali, agora eu não sei exatamente, mas que seja um mês ali. Ele trabalhava um mês e nessa convivência o pessoal aprendia demais, Uhum, né? Então chamaram pessoas com todos os tipos de deficiência ali para o pessoal aprender na convivência. Às vezes assim o segredo, né? Como lidar com cada pessoa. É mais ou menos o que eu falei no começo, assim, às vezes não tem, né? Uma vez, um pessoal de um hotel falou assim, certa vez veio uma hóspede e eu peguei e fui ajudar, eu fui empurrando a cadeira dela até o quarto,
E ela achou maravilhoso, ela me agradeceu demais. Daí ele falou, então vou fazer isso. Daí, numa próxima vez, veio um rapaz ali, cadeirante também, e ele foi fazer a mesma coisa. Ele já pegou e foi empurrar ele. E ele falou, reclamou ali, falou, não me empurre, né? Negócio, deixa que eu vou sozinho, não sei o quê. E ele ficou meio assim. Daí ele perguntou, o que que eu faço, né? Uhum. Fala, pergunte, né? Às vezes, pergunte e respeite, né? Porque no meu caso, por exemplo, não no meu caso, eu vejo isso de muitos colegas. A gente fala que não precisa, mas a pessoa insiste, assim, né, em ajudar. Às vezes isso me parece um pouco de você colocar, mesmo sem querer, mas você está colocando a pessoa no modo de incapacidade, né? Ela Entendi. tem muita fraqueza ou coisa parecida que ela não vai conseguir e ela vai precisar de uma ajuda, Uhum. né? Mas não, a gente não é bem assim. Tem gente que vai precisar de ajuda. Eu, dependendo dos lugares, eu preciso de ajuda, assim. É Uhum. uma, às vezes uma subida enorme, forte, mas aí eu peço ajuda. Não deixe de pedir ajuda, não, né? Mas às vezes ajuda não ajuda. Vamos Uhum. dizer, eu dirijo e coloco minha cadeira sozinho no carro. Em menos de um minuto eu coloco minha cadeira. Com ajuda, isso daí vai uns 5 minutos. Porque geralmente a pessoa só tem boa vontade, mas ela não sabe como Verdade. coloca numa cadeira. Uhum. E daí, quando ela vai colocar para dentro ali, às vezes bate a cadeira no carro, risca a cadeira, e não sei o quê. Então, daí agora e quando eu falava, eu negava ajuda, eu via que às vezes as pessoas ficavam meio chateadas, assim. Uhum. Então eu falei, não, eu vou fazer de um jeito diferente. E daí eu pergunto primeiro, você já fez isso? Geralmente a pessoa diz que não. Fala, então veja como eu faço para você aprender, e daí da próxima vez você vai saber fazer isso direitinho. Daí eu tiro a roda, daí o pessoal, nossa, mas a roda sai. Então, acabou que virou uma mini capacitação aí a cada vez que um pessoal vem querer me ajudar. Sim. Então, basicamente conhecimento da nossa parte, né? E conversa, falar ali de igual para igual, né? Sem essa questão, né, de ajuda, assim, perguntar mesmo, né? Acho que isso é uma aula aqui pra gente. Eu posso dizer no meu lugar aqui que é uma aula, porque realmente a gente não sabe se ajuda, se, né? Às vezes a pessoa é muito proativa já chega ajudando, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão aqui de que você trouxe. É, falando agora um pouco da MCI. Aqui na MCI a gente reconhece que o nosso time precisa ter mais pessoas, né? Precisa ter abertura para ter mais pessoas com necessidades específicas e para que a gente possa realmente ter essas vozes direcionando a gente para o melhor caminho, como você falou, é a convivência, né? Então, quando a gente convive mais, a gente passa a entender melhor ali as questões e a gente muitas vezes não percebe. A gente tem uma dificuldade ali de furar a nossa bolha e chegar aqui nessas pessoas. Qual é a sua indicação para que as empresas possam empregar mais essas pessoas com deficiência e que não seja somente para atender ali uma legislação? É, e quais os desafios para promover um ambiente realmente inclusivo e de pertencimento para essas pessoas? É, eu vejo assim, me parece um medo, né, das pessoas, das empresas em contratar uma pessoa e não conseguir, não estar preparado ou coisa parecida. Mas o negócio é ver a pessoa, você conversar com ela e saber do que ela vai precisar, né? Para que o lugar, o espaço de trabalho seja acessível para ela, para que ela consiga realmente produzir, né? É claro que você vai querer que ela não tem nada de
de dó ou caridade. Se a pessoa com deficiência não estiver produzindo, demita ela. Sim. Ela tem que fazer por merecer, né? Mas ela só não pode ter essa barreira. O meu primeiro emprego, depois que eu adquiri a deficiência, foi numa empresa de telemarketing. Uhum, Foi um projeto ali e foi eu mais umas 7 pessoas com deficiência. uhum, E tinha no caso, a empresa mesmo, o lugar físico, não tinha acessibilidade, né? A gente não conseguia ir no banheiro, eles fizeram um outro esquema de deixar linha, telefone com computador em casa. É o home office. sim. A gente trabalhava de casa, né? E atendia de casa. Uhum. Mas tinha um colega, ele era um tetraplégico, e ele vendia demais, ele era um dos campeões da empresa. Olha. E o pessoal viu, né, fora dele, de outros também, a capacidade, né, Uhum. de trabalho. Então, eles começaram a perceber que era uma bobagem, né, negócio querer ficar só na lei de cotas, porque é isso que eles inicialmente estavam querendo. Se uma pessoa com deficiência ali era um dos campeões de vendas da empresa, fala, vamos contratar mais gente assim. Negócio, então, é ver, né, com a pessoa que você vai contratar, fazer entrevistas e tentar adequar o lugar para ela. E nessa convivência, vocês vão aprender muito mais e vão aprender não só na convivência, acho que vão aprender aí para o trabalho, para os serviços que vocês vão começar a prestar, né? Dos Uhum. eventos que vão começar a organizar, você já vai ter uma cabeça pensante ali para uma coisa que já é uma obrigação, né? Em oferecer espaços e coisas acessíveis. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem. Eu já trabalhei também numa multinacional canadense de telecomunicações. Eles me contaram que a visão do pessoal do Canadá é bem diferente. Ali, a pessoa com deficiência é meio que disputada pelas empresas, Sim. porque eles têm orgulho de ter uma pessoa com deficiência trabalhando na empresa. Mostra que a empresa é muito boa, enquanto que a gente aqui ainda fica criando barreiras para deixar ela entrar. Então, Sim. acho que é um pouco meio de um medo, né, das empresas em não estarem preparadas ou que a pessoa não vai conseguir criar resultados. Mas se vocês não estão preparados, então vamos se preparar. E se a pessoa não trazer resultado, você demita ela, porque ela, por uma justa causa. Sim. Um tratamento comum, como qualquer É, outro funcionário, né? sim, sim. Super, super entendido essa questão. Acho que informação temos, né, para poder mudar isso, para poder começar a fazer um trabalho de inclusão mesmo, e de tornar um ambiente de pertencimento para essas pessoas e aprender muito. Então, convivência, a gente aprende e acaba aplicando aí no trabalho, nos eventos, na vida como um todo, né? A gente pode encontrar várias situações, né? Então, para fechar aqui nossa sabatina de perguntas, eu queria que você falasse para a gente qual é o seu maior desejo em torno desse tema, o que você mais deseja hoje. Acho que você já deu umas questões aí durante isso, mas para fechar, assim, fala para a gente qual hoje é o seu maior desejo em relação a isso. O meu maior desejo, né, acho que ter um mundo mais acessível, inclusive, assim, eu vejo mais em ver também as pessoas com deficiência, ou mesmo num lugar assim ainda tão difícil, mas é possível fazer muitas coisas, né? Mesmo assim, certo? E eu vejo as pessoas ainda muito
às vezes com medo, né, com uma insegurança de ir para um lugar, por exemplo, que não tem acessibilidade, e que Uhum, ela não, uma viagem, por exemplo, e sim. se não tiver, e se o hotel não for acessível, porque tem muitos hotéis que falam que são, mas quando você chega, você Uhum, encontra algumas surpresas, né? Então, muita gente tem medo disso e acaba não saindo. Tanto que as estatísticas aí de tantas pessoas com deficiência era para a gente ver, transitar, esbarrando com pessoas com deficiência a toda hora. Mas não é isso que acontece. Então, onde estão elas? Né? Elas estão em casa, às vezes ela tem gente que às vezes não tem nem uma cadeira de rodas, né? Alguma pessoa que não ande, não tem nenhuma cadeira de rodas para sair de casa. uhum, Então, o negócio é ver isso de de uma outra forma, né? Que as pessoas com deficiência pudessem sair, uma parte, é claro, dos lugares oferecerem acessibilidade, mas outra parte das próprias pessoas com deficiência terem iniciativa, assim. Eu tento meio que ah, passar algumas dicas e fazer algumas provocações até. uhum, Porque isso no começo serviu para mim também, de outras pessoas que faziam algumas coisas, falar, nossa, eu posso fazer também. Então, às vezes, as pessoas veem as coisas que eu faço e se sentem mais motivadas e seguras a fazer elas também, né? sim. Mas eu ainda sou muito pouco aí pra um número tão grande de pessoas. Ainda as coisas vêm melhorando, mas o que Uhum, gostaria de ver muito mais, né? sim. E que isso não fosse, né, uma luta tão grande. Eu acho que a gente tá muito pelo caminho, assim, né? A- as diferenças, né? A diversidade, um tema que está muito aí em pauta, né? E não só da pessoa com deficiência, dos LGBTs, a mulher, negros e tudo mais. Então as Sim. diferenças estão tendo vozes, né? Uhum, E então, que a gente consiga ter, ter esse espaço e poder ver, né, mais colegas aí em outros lugares. Às vezes eu esbarro, né? Eu fui em uma exposição, esbarrei com uma amiga, assim, mas eu falo, São Paulo é a cidade mais acessível do Brasil, né? A gente ainda encontra isso daí, mas se você for para outros lugares ali, o negócio ainda está muito devagar, né? sim. Então, precisava movimentar o resto do país. Sim, com certeza. Ah, eu espero de coração que esse seu desejo se realize, né? A gente quer muito que todas essas classes que você falou possam ter o pertencimento, né? Que é o que essa questão que a gente busca, né? Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa live. Foi um prazer conversar com você, entender aí mais a fundo esse tema das necessidades específicas. Foi enriquecedor o nosso papo. Acredito que muita gente também possa ter tido bastante insights aí para os eventos e para a vida também. Foi muito bom. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu que agradeço e chamo aí a todos que estiverem assistindo, né, para me seguirem ali. Né, os meus principais canais ali estão o meu site, o blog, Uhum. o Instagram e o YouTube ali. Nesses daí você vão encontrar bastante coisas, eu ensino bastante coisas ali através das postagens que eu faço. Mas, como eu disse também, negócio quem quiser também, negócio para as consultorias e outros serviços mais, para quem quiser colocar a acessibilidade de uma forma, né, um pouco mais profissionais. Então, convido a vocês a me seguir, tá certo? Um grande abraço. Pessoal, sigam o Ricardo nas redes, tem muito conteúdo bacana que eu já pesquisei, já vi. Vou seguir também, claro, para poder me aprofundar cada vez mais. E sexta-feira que vem estamos de volta aqui para falar sobre como criar ambientes que geram pertencimento para pessoas negras. Vamos ter uma entrevista com a Heloísa Santana, que é presidente executiva da Amplo, e contamos com a participação de todos.
Muito obrigada pela participação de todos e sextou. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ricardo, muito obrigada.